E aí, gente, tudo bem? Faz muito tempo que eu não gravo, faz muito, muito tempo. E eu queria falar, eu acho, não sei exatamente, faz algum tempo e queria ver como é que seria, né, essa construção dialógica novamente. E eu fico pensando e, em fazer vídeos, em construir coisas e aí as coisas se vão, porque quando você não coloca no papel as coisas, elas vão embora. Elas se esvão, né? Se tu não constrói aquilo logo, aquilo passa despercebido. E eu queria falar hoje da dualidade entre duas personalidades, assim, né? Duas personalidades muito semelhantes, mas muito diferentes ao mesmo tempo. Uma personalidade acaba sendo muito apegada, muito absurdamente desgastante esse apego, porque essa personalidade não consegue separar o joio do trigo, né? A situação que a tal pessoa vive, tal pessoa não consegue ver uma dualidade diferente, um outro caminho, uma outra perspectiva. E isso acaba sendo muito ruim, porque se tu não consegue enxergar outro caminho e talvez até consiga enxergar outro caminho, e o mais ruim é isso, porque mesmo enxergando outro caminho, a pessoa não se dá o luxo, né, o sacrifício ou o bem-estar próprio, talvez, de conseguir se entregar a esse outro caminho. E ficar presa a algo que não é bom, sabe? Enquanto a outra personalidade é extremamente solta, né? Desapegada, né? Até chega a beirar o insuportável nesse segmento racional e principalmente moral entre o que o outro faz não atinge ela e não atinge de uma maneira muito grotesca, porque é um emaranhado de circunstâncias que transformaram tal personalidade em algo completamente maléfico, talvez, mas é uma certa proteção para que essa outra personalidade primária do vídeo, por exemplo, não sofra tanto, porque todos temos duas personalidades, né? A personalidade mais sentimental e a personalidade a tal que não pode se dar tanto essa coisa de doação absurda sobre alguma coisa que vai vir a ocorrer. E, e esse é o perigo maior, né? Quando tu não consegue lidar com essa dualidade e acaba virando algo extremamente maçante, seja para um lado ou para o outro. E é importantíssimo ter um equilíbrio, visto que a gente, ao longo da vida, acabamos conhecendo diversas pessoas, seja ela amigos, conhecidos, relacionamentos, conexões, enfim, amparos, né, principalmente na vida como um todo, seja ela da maneira que for, e, e é muito difícil tu ser essa pessoa dessa dualidade e ter esse equilíbrio. Eu acredito que você vai se identificar muito mais com um lado do que com o outro. E tá tudo bem. Eu acho que não tem que ter essa segmentação exata de um equilíbrio total entre as duas. Porque é muito difícil esse equilíbrio. Ele é dado de uma forma muito complexa. Ele não é algo que é factível, né, no primeiro momento, assim. E tu desmembrar esses pequenos arranha-céus de cada personalidade é lindo, mas tu tem que estar disponível para fazer isso. E estar disponível para fazer isso
muitas vezes é olhar para o passado. E olhando para o passado, a gente pode ver coisas muito ruins que a gente não quer ver, porque tem que olhar para dentro, né? A gente tem que, opa, eu acho que não é dessa forma. Opa, eu acho que poderia ser assim. Opa, eu acho que talvez esse traço de personalidade eu tenho por conta de algo ali que ocorreu a tal momento e, e querer mudar, né? Tem que querer mudar muito, assim. Mas a vida, ela traz segmentos e as pessoas passam por situações muito ligadas às suas escolhas próprias, né? Porque tudo ocorre numa ação, né? E tem a reação naturalmente. E muitas dessas ações e reações são devidamente por conta da tua ideia de querer entregar aquilo, né? Tu quis se entregar dessa forma, tu quis conduzir isso. Eu acho que entender essa condução, seja ela entregar-se totalmente ou não se entregar para não sofrer, mas aí também não vive aquilo de forma absurda, o que acaba sendo ruim para essa segunda personalidade por não se doar da maneira que deveria, da maneira que a vida ela é vivida ao extremo, então acaba sendo mais recuado os sentimentos, né? Então acaba deixando de lado experiências que podem ser muito benéficas por um medo, né? Por um anseio, por se der errado, mas vai dar errado de qualquer maneira, ou pode dar certo. Mas tem certos pontos que ao longo da caminhada você começa a ajustar. Então vamos supor que a primeira personalidade comece com 99% intenso em tudo, né? Sofredor, triste, melancólico. Ai, a vida é isso, a vida é aquilo. Muitas vezes eu não quero mais a vida. E a segunda personalidade é um total conhecedor do nada. E esse conhecimento do nada faz com que nada afete, né? Porque ele não se doa. Ele não chora, ele não grita, ele não pestanejeia, ele não nada, né? Ele é uma amoeba sentimental. E aí, conforme vai amadurecendo, vê que o mundo não é uma coisa tão legal, né? As relações humanas, principalmente, são bem delicadas em vários aspectos diferentes ao longo da vida, né? E com isso acaba criando certa casca para que não deixe ninguém entrar nesse emaranhado de vida. E a vida traz, com certeza, situações para que os dois possam chegar a tal idade e lá na frente, sei lá, uns 50, 60, 70 anos e olharem para trás e falei, bah, eu comecei com 99% de um lado e 99% de outro. E aí a vida me mostrou ao longo do processo que o equilíbrio ele pode vir a ocorrer. E esse equilíbrio ele é muito desenhado num certo arranha-céu que você nem percebe, né? Então, ao longo das coisas, vai ter pessoas que, por exemplo, vão fazer você ficar um pouquinho mais, digamos que, maduro ou egocêntrico ou arrogante para deixar alguém adentrar nos teus sentimentos de uma maneira 100% emocional, né? E o contrário também é válido, né, para a segunda personalidade, ao caso que vai ter coisas na vida que vão fazer com que ela pense sobre e se eu me doar um pouquinho mais, né? E se eu me entregar, será que vai ser desgastativo? Então, se tu parar para pensar, os opostos dessas duas dualidades, elas acabam sendo bem complementares uma à outra, porque são duas visões de coisas e momentos que podem ser muito bem utilizadas, né?
para que você conduza essa linha tênue de duas vidas, né? Duas personalidades que fazem esse complemento. E então, dar esse querer, né, aprender com o outro é sempre importante, porque tudo que acontece pode-se dizer que é o destino, a aleatoriedade. Com certeza, eu acho quase 90% isso, né? 10% são as escolhas que a gente traz. Mas essa aleatoriedade, ela só é dada pelo viver, né? Então, pelo reagir, pelo querer, pelo estar, pelo abrir-se, né? Pelo modo de querer enxergar coisas e dar essa abertura, principalmente, a diversas pessoas, a diversos momentos, a diversas perspectivas, a diversas coisas que a gente acaba deixando de lado, né? Coisas essas que pode ser um cinema, pode ser um bar, pode ser uma risada com um grupo de amigos, né? Uma academia, sei lá, um jogo de futebol, né? Um show, uma festa, sabe? E esse ego, para não querer fazer isso, acaba afetando na vida, né? E quando afeta na vida, é ruim, porque tu não sabe o que poderia vir a partir disso. Então, tendo uma ou outra personalidade nessa dualidade quase que ao avesso, né, uma da outra, te conduz, né, a uma vida onde você pode e deve, com certeza, dizer muito mais sim do que não, né? São frases que acabam me levando muitas vezes para muitas coisas diferentes ao longo do meu processo. E saber falar não é muito importante também. Acho que não é falar mais sim do que não, mas saber quando falar sim, né? Se tu tá bem, se tu tá feliz, se é uma coisa que vai te ajudar, ou uma curiosidade que tá batendo e tá dizendo assim, opa, eu acho que não é tão perigoso, não é tão absurdo, né? Eu fazer isso, por que não fazer, né? Por que não viver, né? Eu acho que tem que se dar o luxo, né? Se tu tem o benefício e a possibilidade de dizer, vamos lá, né? Então, o resto, a vida se encarrega de trazer pessoas, né, momentos, circunstâncias, experiências, emoções, principalmente, de diversos níveis, para que uma dualidade aprenda com a outra, né? E conheça diversas outras personalidades ao longo dessa pequena jornada, né? Tanto a dualidade do cara que é muito mais emocional do que pro cara que não tem nenhuma emoção, né? Que parece uma pedra, né? Tu olha assim, bah, esse cara não... O que aconteceu com ele que ele chegou assim? Ah, esse cara tem que fazer um tratamento, esse cara tem que fazer um tratamento. Mas eles podem aprender um com o outro. E, e nada melhor do que aprender com todas as maneiras que a vida tem para ensinar, né? Seja um livro, né? Seja, que nem eu falei, um cinema, um show, a vida, né? Então, desfrutar da vida, né? Não dizer que ela possa ser algo complicado, porque, que nem diz o grande Clóvis de Barros, que é a vida? Dor e sofrimento. Mas tu pode escolher quais dores você quer, sabia? A um certo ponto. Ou pelo menos você pode fazer com que teu cérebro entenda que certa dor pode ser benéfica para tal coisa. E tem certo sofrimento que pode conduzir a outro ponto positivo. Ah, é claro que tem situações que a vida te conduz a uma destruição mental que tu não consegue sair, né? São coisas que às vezes
enfim, bem delicadas assim mesmo, né? Por exemplo, família, né? Molestação, enfim, questão que tu não consegue, né? Não foi tua culpa, né? Tu tava ali, foi uma negligência, foi algo terceiro, né? E tu não consegue lidar com isso e acaba afetando outras pessoas também quando você não consegue lidar com teus problemas, né? E chega uma idade que eu advenho, né? A conduzir que tu consegue sim lidar com as tuas coisas, independente do teu passado. Ai, porque isso, ai, porque aquilo, ai, porque papapá. Bah, gente, tu já é adulto, né? Até eu tava brincando assim com meus amigos e falei, bah, faço 24, hoje é sexta, né? Sexta-feira Santa, é, domingo, né? Então na Páscoa, né? No calendário local. E eu tava refletindo que eu sou mais adulto do que eu já fui adolescente, né? Se tu entrar com o adolescente, ele é 14 aos 18, né? Ali, nessa fase ali. Dos 12 aos. Sei lá, agora tá muito. Eu não sei como é que tá isso aí, né? Mas já fazem quase 6 anos que eu sou adulto, né? E essa perspectiva do ser adulto, do ter responsabilidades, do conduzir a vida, né? Nesse olhar e levar ela, pelo menos pra mim, né? Com muito mais sims do que não, né? Muito mais doideiras, né? Tanto que gravar um vídeo de 20 minutos assim, falando abobrinha é algo, né? Tem que ter muita palestrinha pra falar, né? Então, divirta-se, né? Aprenda, né? Se conduza, porque quando tu olhar pra trás, tu vai, puf, né? E tá sendo até meio complicado, assim, porque agora eu converso com pessoas de 20 anos, assim, e eu falei, nossa, eu tinha 20 anos. A vida é um sopro, né? Ah, tu olha, tu já tá com tal idade. Tu fez alguma coisa? Então faça, sabe? Tu estudou? Não, então estude. Porque daqui a pouco tu pisca e tá com 28, sabe? Tu pisca e tá com 35, sabe? Tu pisca e a vida passa, né? As pessoas mais velhas dizem muito isso, né? Ah, eu pisquei e já tô com 50, pisquei e já tô com 60. É, o tempo não para, né, gente? Então, que tu fez, o que tu faz pra se construir, né? Como esse ser humano, nessas duas dualidades, vamos continuar nesses parâmetros assim, pra conduzir o teu sentimento, mas sem ser uma rocha e sem expulsar as pessoas pra longe, sabe? Então, você tem que trabalhar isso muito bem dentro de ti, porque senão a vida passa e você vai ser mais um daqueles grandes relatos que a vida dá. O que tu fez na tua vida? Bah, não sei. Fiz alguma coisa, mas ela passou tão rápido que eu não consegui fazer nada, né? E aí vem umas respostas. Ah, mas eu fiz tal coisa, mas eu fiz tal coisa. E aí eu não consegui fazer outra coisa. Tá, e por que você não faz agora, né? Por que você não tenta resolver agora a situação? Antes que ela vire uma bola de neve, e aí tem sim situações que a gente não consegue mais reverter. Porque muitas vezes essa situação já saiu do teu controle. Quando ela sai do teu controle, tu não controla mais, né? Não tem mais como tu controlar aquilo que não é a tua ação, né? Então, não deixe que os teus sentimentos te levem a algo que você não consiga controlar mais e dependa extremamente de uma outra pessoa. Mas também não se feche ou não pense só que você vai conseguir tudo e que tudo é incrível e que tu é o maioral e que vai fazer e vai acontecer e vai. Não, né? Tente viver a vida com outras pessoas, né? Tente participar de outras coisas. Tente dar essa liberdade do ser pro teu ser, né? E a grande pergunta final do vídeo, eu acho, que pra mim é bem difícil de ser respondida, né? Como tá sendo a tua construção do ser? Como tá sendo o teu processo do ser, né? Como
esse processo ele tá sendo engajado com você, como tá sendo esse olhar pra dentro, né? Tu olha pra dentro ou tu tem medo de olhar pra dentro? Tem medo de dizer assim, eu vou olhar pra mim e vou ver o que tem. E vou suportar o que tiver que suportar pra aprender. Pra evoluir. Pra olhar e dizer assim, eu sou mais foda do que eu era ontem, né? Independente do nível que seja esse foda que você era ontem, ou que esse foda que você vai ser futuramente. Sabe? Se dê esse privilégio. Faça com que a vida, como diz o Clóvis, vale a pena ser vivida. Faça uma vida que você goste, né? Porque senão ela realmente vai ser só dor e sofrimento. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal, comente se você chegou até aqui depois de 20 minutos de abobrinha e esse barulho interessante atrás. Mas faz parte, né? A vida, nem tudo que queremos sai como desejamos. Muito obrigado pelo acesso, até o próximo vídeo.